nadar em uma piscina, temos a sensação de que ficamos mais leve. Ou quando carregamos algo dentro da piscina, notamos que fazemos menos força do que se estivéssemos fora dela. A perda aparente do peso do objeto, quando submerso, acontece por conta de uma força, e essa força é chamada de empuxo. O empuxo surge como resultado da pressão da água nos objetos submersos e está sempre orientado para cima. Dessa forma, é só fazer uma análise da força resultante e fica claro que o empuxo tira parte do peso. É muito importante também entender que o empuxo tem uma relação direta com a quantidade de água que o objeto submerso desloca. Por exemplo, se você enche uma banheira e logo em seguida entra nela, parte da água é derramada. Isso acontece porque o corpo passa a ocupar um espaço que antes era de uma poção de água. Essa poção vai para outro lugar. Aí a quantidade de água deslocada tem um volume que é exatamente igual ao volume do corpo submerso. Sabemos disso graças ao físico Arquimedes, que enunciou o seguinte: um corpo imerso sofre a ação de uma força de empuxo dirigida para cima, é igual ao peso do fluido que ele desloca. Isso significa que se um corpo desloca 9 gramas de água quando está no recipiente, a força de empuxo que ele sofre é igual ao peso desses 9 gramas de água que foram deslocados. Se o corpo é afundado ainda mais, ele vai deslocar mais água. Por exemplo, 11 gramas de água. Então, o empuxo também aumenta para 11 gramas. Uma maneira de entender o porquê de existir uma força realizada pelo fluido é entender que, por conta da atuação da gravidade sobre o fluido, ele tem a necessidade de sempre voltar para o lugar do qual ele foi deslocado. E por conta disso, surge uma pressão em todos os pontos do objeto, e essa pressão varia com a profundidade. Quanto mais fundo, maior é a pressão no interior de um líquido. Então, o que acontece é que as partes que estão no fundo sobre uma pressão maior do que as partes que estão mais próximas à superfície. Essa diferença entre as duas pressões é o que nos dá o empuxo. É importante entender que, independente de qual seja o formato do objeto submerso, a força de empuxo sempre será a mesma do peso do fluido em que se deslocou. Com isso em mente, é fácil deduzir que objetos pequenos deslocam pequenos volumes de água e que, portanto, sofrem ação de forças de empuxos pequenas também. Da mesma forma, objetos maiores deslocam maiores quantidades de água e sofrem ação da força de empuxo maior. Logo, a gente consegue notar que o que determina o empuxo é o volume do objeto e não o peso dele. Um objeto pode ser super pesado, mas ter um formato que permite deslocar muita água. Por exemplo, uma chapa de alumínio. Certamente ela afundaria na água. Já uma panela poderia flutuar. Isso porque a chapa desloca pouca água, portanto tem um empuxo pequeno. Então o peso dela vence o empuxo, sobrando uma força resultante para baixo. Já a panela, ela desloca muita água, o que dá para ela um empuxo muito maior. Tão maior que ele é capaz de se equilibrar com o próprio peso da panela, fazendo ela boiar. Um objeto que boia e desloca sempre uma quantidade de fluido com peso igual ao seu próprio peso, sempre terá um empuxo igual ao seu próprio peso. Então, todo barco, navio, submarinos tem que ser projetado de uma maneira que ele consiga deslocar o peso da água igual ao seu próprio peso. Para verificar isso, foi montado um equipamento que chamaremos de submarino, no qual esse equipamento poderá subir e descer no recipiente com água. Para esse experimento, eu utilizei uma mangueira de medir nível. Ela tem aproximadamente 1 metro. Utilizei também uma bexiga, uma fita adesiva, uma chapa de alumínio, uma garrafa PET de 200 ml, que eu envolvi entre a chapa de alumínio e a garrafa PET por uma linha de chilena.
Fiz um buraco em todo o corpo da garrafa e um buraco também na tampa, que é onde eu vou enfiar uma ponta da mangueira. É essa ponta aqui. Utilizei também um recipiente cheio de água.